Imagine um ser tão poderoso que a própria morte se tornou apenas uma etapa do seu treinamento para ficar invencível. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver o monstro que traumatizou o universo dos quadrinhos ao derrotar o maior herói de todos os tempos. Pouca gente sabe, mas o Apocalipse não nasceu em um laboratório comum ou em um planeta civilizado. Ele é o resultado de um experimento cruel em Krypton. Milhares de anos antes do Superman nascer, um cientista chamado Bertron decidiu criar a forma de vida definitiva jogando um bebê no ambiente mais hostil do planeta, onde ele era morto instantaneamente pelas feras e pelo clima tóxico. Bertron então coletava os restos genéticos, clonava o bebê e o jogava de volta para morrer de novo, e de novo esse ciclo de morte e ressurreição durou décadas, fazendo com que o DNA da criatura aprendesse a evoluir instantaneamente contra qualquer coisa que o tivesse matado antes. É por isso que ele é virtualmente indestrutível, pois se você conseguir ferir o Apocalipse de um jeito, ele volta imune a esse ataque. Outra curiosidade bizarra é que ele não precisa comer, respirar ou dormir. Seu corpo é coberto por saliências ósseas que são mais duras que o próprio metal kryptoniano. Essas garras conseguem perfurar a pele do Homem de Aço como se fosse papel. No arco clássico da sua primeira aparição, ele atravessou os Estados Unidos derrotando toda a Liga da Justiça com apenas uma das mãos amarrada nas costas. O medo que ele impõe é tão grande que o próprio Darkseid já hesitou ao enfrentar a sua fúria desenfreada, pois o Apocalipse não busca poder ou trono, ele busca apenas a aniquilação total de qualquer forma de vida que cruze o seu caminho. Ele é a personificação do trauma e da evolução forçada levada ao extremo absoluto. Você sabia que o garoto dos planos infalíveis quase teve um nome completamente diferente e que sua troca de letras tem uma explicação médica real que muita gente desconhece? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as curiosidades incríveis sobre o Cebolinha. O criador Maurício de Souza se inspirou em um menino real da cidade de Mogi das Cruzes que era amigo de seu irmão e que também trocava o R pelo L. Além de ter o cabelo espetado que rendeu o apelido de Cebolinha na vida real, o personagem apareceu pela primeira vez em 1960 e, por incrível que pareça, ele era o protagonista absoluto das tirinhas antes mesmo da Mônica existir e dominar as atenções. No começo, o Cebolinha tinha muito mais do que apenas 5 fios de cabelo e suas roupas eram ligeiramente diferentes, mas o design foi simplificado para facilitar o desenho nas animações e nos quadrinhos diários. A condição de trocar as letras se chama deslalia e nos primeiros anos o Cebolinha não trocava o R no final das palavras como em falar ou cantar, mas com o tempo o autor decidiu que ele deveria trocar todos os sons para tornar a fala mais característica. Um dos maiores mistérios é como ele consegue manter o equilíbrio de seus 5 fios de cabelo perfeitamente espetados mesmo depois de levar tantas coelhadas da Mônica ao longo de décadas. Aliás, o Cebolinha é um mestre da engenharia e da estratégia, pois já criou mais de 1000 planos infalíveis para se tornar o dono da rua, embora nenhum deles tenha funcionado até hoje por causa de pequenos detalhes ou da traição de seu melhor amigo Cascão. Outra curiosidade rara é que o Cebolinha tem um nome completo oficial, que é Cebolácio Júnior Menezes da Silva, e ele é um dos poucos personagens que envelheceu de verdade na Turma da Mônica jovem, onde ele finalmente consegue falar corretamente a maior parte do tempo, embora ele viva fugindo do Sansão. Cebolinha demonstra uma lealdade gigante pelos seus amigos e já provou várias vezes que no fundo ele gosta mais da amizade da Mônica do que de qualquer título de dono da rua. Esse garoto de camiseta verde atravessou gerações, provando que a persistência e a criatividade são suas maiores marcas registradas, mesmo que o plano dê errado no final. Imagine ter sua vida decidida pelo brilho de uma moeda riscada, onde a justiça e o caos dependem apenas da gravidade. Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver a mente dividida do vilão que já foi o maior aliado do Batman em Gotham City. Pouca gente sabe que antes de se tornar o Duas Caras, o promotor Harvey Dent era conhecido como o Cavaleiro Branco da cidade por sua luta implacável contra o crime organizado. O trauma que dividiu sua face e sua mente aconteceu durante o julgamento do mafioso Sal Maroni, que jogou ácido no rosto de Harvey em pleno tribunal, destruindo metade de suas feições e libertando uma psicose que ele já escondia desde a infância. Sofrido. Um detalhe fascinante é que o Duas Caras não toma nenhuma decisão por conta própria, pois ele acredita que a única justiça verdadeira é o acaso cego representado por sua moeda de dólar de prata. Se o lado limpo cair, ele pode ser um salvador, mas se o lado riscado aparecer, ele se torna um assassino implacável. Sem a sua moeda, o vilão entra em um estado de catatonia total, pois perde a capacidade de escolher até as coisas mais simples, como qual sapato calçar ou por qual porta sair de um prédio. Batman já explorou essa fraqueza diversas vezes, trocando a moeda original por uma falsa ou simplesmente impedindo que ela caia no chão para ganhar tempo contra o criminoso. Outra curiosidade rara é que por um breve período Harvey Dent fez uma cirurgia plástica reconstrutiva e voltou a ser um herói, treinando com o próprio Batman para proteger Gotham enquanto o Homem-Morcego estava ausente, mas a escuridão em sua mente sempre acaba encontrando um caminho de volta para a superfície, transformando o antigo símbolo de esperança em um dos maiores pesadelos da galeria de vilões de Gotham City. A dualidade dele é tão extrema que até o seu esconderijo e seus capangas costumam ser divididos visualmente entre o luxo e a completa decadência, refletindo a eterna batalha entre o bem e o mal que rasga sua alma em duas partes iguais. Você sabia que o maior inimigo do Homem-Aranha não foi criado para ser um humano, mas sim um ser mitológico de verdade que vivia dentro de um sarcófago egípcio? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as curiosidades mais obscuras sobre o Duende Verde Norman Osborn. Pouca gente sabe que nos planos originais de Stan Lee o vilão seria um demônio ancestral encontrado em escavações, mas o desenhista Steve Ditko insistiu que ele deveria ser um empresário humano para criar um conflito mais pessoal com Peter Parker. Outro fato bizarro é que o soro que deu super força ao vilão também destruiu completamente sua sanidade, gerando uma dupla personalidade que conversa entre si através de espelhos de forma esquizofrênica. O Duende Verde foi o primeiro vilão das histórias em quadrinhos a realmente mudar o destino do herói para sempre ao causar a morte de Gwen Stacy em 1973, quebrando a regra de que os pares românticos sempre eram salvos no último segundo nos bastidores das publicações.
publicações a identidade do Duende foi um dos maiores mistérios da Marvel por anos e até os roteiristas brigavam para decidir quem estaria por trás da máscara de borracha verde. Sabia que Norman Osborn já chegou a liderar os Vingadores em uma fase onde os vilões tomaram o controle do governo americano sob o nome de martelo planador que ele utiliza é capaz de carregar mais de 200 quilos e possui lâminas escondidas que podem cortar aço sólido com facilidade. Além disso, as famosas bombas de abóbora possuem diferentes variações incluindo gases alucinógenos, fumaça paralisante e até mesmo lasers de calor intenso. Mesmo após sua suposta morte, Norman permaneceu nas sombras na Europa por anos manipulando a vida de Peter Parker e provando que seu maior poder não é a força física, mas sua inteligência cruel e obsessiva. Prepare-se porque a risada do Duende ainda esconde muitos segredos que nem mesmo o sentido aranha consegue prever totalmente. Você sabia que o Homem-Aranha mais poderoso da Marvel não é o Peter Parker? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver as curiosidades incríveis sobre Miles Morales, o jovem que mudou o multiverso para sempre. Diferente do que muitos pensam, Miles não surgiu nos quadrinhos principais, mas sim em uma realidade alternativa chamada Universo Ultimate no ano de 2011, após a morte trágica do Peter Parker. Daquela dimensão, o criador Brian Michael Bendis se inspirou tanto na eleição de Barack Obama, quanto em uma cena do ator Donald Glover usando um pijama do Homem-Aranha na série Community para dar vida ao personagem. Miles é descendente de uma família negra e latina, o que trouxe uma camada de representatividade gigantesca para as histórias de super-heróis. Uma das maiores raridades sobre os poderes dele é que, além de tudo que o aranha comum faz, o Miles possui a habilidade de camuflagem, ficando praticamente invisível, e também o famoso toque venenoso, que é uma descarga bioelétrica capaz de paralisar vilões muito mais fortes que ele. Outro fato fascinante é que o Miles foi o único personagem que a Marvel decidiu salvar permanentemente do universo Ultimate, trazendo ele para a cronologia principal da editora. Após o evento Guerras Secretas de 2015, hoje ele luta lado a lado com o Peter Parker original, provando que qualquer um pode usar a máscara se tiver coragem e responsabilidade. Nos cinemas, a franquia do Aranhaverso revolucionou a animação com um estilo visual único que mistura a arte de rua com a estética das HQs antigas e rendeu até um Oscar para a história do garoto do Brooklyn. A trajetória do Miles mostra que ser um herói vai muito além dos poderes e envolve aceitar quem você realmente é diante de um mundo que nem sempre está pronto para você. Você sabia que o Pateta tecnicamente não é um cachorro da mesma forma que o Pluto e que ele já teve até um nome humano comum nos seus primeiros anos de fama? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver os segredos por trás de um dos personagens mais atrapalhados e amados da história da Disney. Muita gente se pergunta por que o Pateta fala e anda como gente enquanto Pluto se comporta como um animal de estimação normal. A explicação oficial da Disney é que o Pateta pertence à espécie Canis anthropus, que é uma versão humanizada de um cão, enquanto Pluto é um cão doméstico comum. O Pateta apareceu pela primeira vez em 1932 no curta chamado Mickey Revue, mas ele não tinha esse nome na época. Ele era chamado de Deep Dog e era um personagem bem mais velho com barba e uma risada muito mais irritante do que a que conhecemos hoje. Foi só alguns anos depois que os animadores decidiram rejuvenescer o visual dele e mudar seu nome definitivamente para Goofy, que em português virou o nosso querido Pateta. Outra curiosidade incrível é que nos anos 50 o Pateta passou por uma crise de identidade e mudou completamente de vida. Nos desenhos ele passou a ser chamado de George G.F. e era retratado como um homem de família comum que morava no subúrbio e tinha uma esposa e um filho humano. Isso foi feito para que os adultos da época se identificassem com os problemas cotidianos que ele enfrentava no trabalho e em casa. O Pateta também é um dos poucos personagens clássicos da Disney que tem um filho oficial, Max, que apareceu na famosa série de TV e nos filmes da Turma do Pateta. Mas o que quase ninguém sabe é que o nome completo do Pateta é oficialmente G.G. Goof, o que faz referência ao seu antigo nome George. Além disso, ele é o único do trio principal formado por Mickey e Donald, que já foi protagonista de uma série de curtas educativos chamados Como Fazer, onde ele tentava ensinar esportes e hobbies sempre de um jeito desastroso e hilário. O grito clássico que ele solta quando cai de algum lugar é conhecido como Golfiole e foi gravado originalmente por um violista profissional chamado Hans Conrier, sendo usado até hoje em quase todas as produções da Disney como uma marca registrada sonora do personagem. Você sabia que a heroína mais sombria da DC esconde um segredo capaz de apagar a existência de todo o multiverso em um piscar de olhos? Olá, eu sou o Thomas e hoje vamos ver a origem da Ravenna. Foi na verdade um experimento de um culto fanático chamado Templo de Azarat que buscava a paz absoluta através da negação de todas as emoções humanas. Ela não é apenas uma integrante dos Jovens Titãs, mas sim uma entidade híbrida nascida da união entre uma mulher humana chamada Angela Rhodes e o demônio interdimensional Trigon, que é considerado um dos seres mais cruéis de todo o cosmos. O nome verdadeiro da sua mãe em Azarat era Arela, e ela foi enganada pelo demônio, que apareceu em uma forma bela e sedutora apenas para gerar uma arma viva contra a Terra. Ravenna precisa meditar constantemente e manter um controle absurdo sobre seus sentimentos, porque se ela sentir uma alegria extrema ou uma raiva profunda, seu pai ganha um portal direto para invadir nossa realidade. Um detalhe que poucos conhecem é que as cores da sua capa mudam de acordo com seu estado espiritual, sendo que a capa branca representa sua forma mais pura e poderosa, onde ela finalmente consegue se livrar da influência maligna de Trigon. Diferente do que muitos pensam, seus poderes não são apenas feitiçaria, mas sim a manipulação da própria alma, que ela pode projetar para fora do corpo na forma de um corvo gigante capaz de absorver a dor de cidades inteiras. Ela já chegou a morrer e renascer diversas vezes nos quadrinhos, inclusive em um corpo de uma adolescente comum sem lembranças de sua herança demoníaca, apenas para ser forçada a enfrentar seu destino novamente. A relação dela com Mutano começou de forma muito sutil nos quadrinhos, bem diferente das animações, e levou décadas para que ela se sentisse segura o suficiente para tocar em outra pessoa sem medo de corrompê-la com sua aura negra. Ravenna é a prova viva de que não somos definidos pela nossa linhagem, mas sim pelas escolhas difíceis que fazemos todos os
Dias para proteger quem amamos. Você sabia que o primeiro Robin foi criado para deixar as histórias do Batman menos sombrias e acabou se tornando o herói mais bem preparado de todo o universo DC? Olá, eu sou Thomas e hoje vamos ver as curiosidades sobre Dick Grayson, o verdadeiro herdeiro do manto do morcego. Pouca gente sabe que o nome Robin não foi inspirado no pássaro, mas sim no herói lendário Robin Hood, que era o favorito da mãe de Dick Grayson. Outro detalhe fascinante é que Dick foi a única pessoa no mundo que conseguiu realizar um salto mortal quádruplo sem o uso de cabos de segurança, enquanto ainda trabalhava no circo com sua família. Apesar de ser conhecido como o braço direito do Batman, o Dick Grayson já liderou equipes muito maiores do que o próprio Bruce Wayne, incluindo Jovens Titãs e até mesmo a Liga da Justiça em períodos de crise. Um fato que muitos ignoram é que quando Bruce Wayne foi dado como morto após a crise final, Dick assumiu o capuz do Batman, mas ele odiava o peso da responsabilidade e preferia o seu estilo de luta mais acrobático e leve como Asa Noturna. Ele é considerado por muitos vilões como o adversário mais perigoso porque, ao contrário do Batman, o Dick consegue prever os movimentos dos inimigos com uma empatia natural e um carisma que une todos os heróis ao seu redor. Dick Grayson também é um dos poucos personagens dos quadrinhos que envelheceu em tempo real por décadas, saindo de uma criança de 8 anos até se tornar um homem adulto formado, independente de seu mentor. Existe uma curiosidade sobre o seu uniforme original, que tinha cores vibrantes justamente para servir de distração para os criminosos, enquanto Batman agia nas sombras, transformando o garoto em um alvo vivo altamente treinado. Se o Batman é a personificação do medo, Robin de Dick Grayson se tornou a personificação da esperança, provando que a tragédia não precisa transformar ninguém em um monstro solitário, e por isso ele é o sucessor perfeito para o legado de Gotham City.